E aí, galera, beleza? Já parou para pensar nos números que você usa todo dia? Tipo, a porcentagem da bateria do seu celular, a nota que você precisa na prova para passar de ano, ou até o score do seu jogo favorito? Parece simples, né? Mas e se esses números guardassem os segredos do universo? E se a matemática não fosse só sobre fazer conta e decorar fórmula? Que saco, eu sei. Mas fosse tipo, o código-fonte de tudo o que existe? Prepara para bugar a mente, porque hoje vamos desafiar tudo o que você acha que sabe sobre matemática. Bem-vindos ao canal. Hoje, a gente vai mergulhar numa das perguntas mais malucas da humanidade. A matemática é algo que a gente descobre, como se fosse uma lei da natureza? Ou é algo que a gente inventa, tipo uma ferramenta ou uma linguagem? Bora quebrar isso em partes. A matemática, a gente acha ou a gente cria? Vamos direto ao ponto. A matemática já estava aí antes de nós, tipo a gravidade. Você não precisa acreditar nela para cair. Ou ela é uma invenção humana, tipo o Instagram ou o futebol. Pensa comigo. Os números e as equações existiriam se não tivesse ninguém aqui para pensar neles? Tem dois times principais nessa briga. Time 1. Descobrimos os platonistas. Essa galera, inspirada num filósofo antigo chamado Platão, acha que a matemática sempre existiu. Para eles, coisas como os números 1, 2, 3, o círculo perfeito ou o pi, existem num tal mundo das ideias. E a gente não cria, a gente só descobre essas verdades. Exemplo do dia a dia. É tipo a gravidade. Você não inventou que as coisas caem, você descobriu essa regra do universo. Para esse time, 2 mais 2 é igual a 4. É uma verdade tão real quanto a gravidade. Time 2. Inventamos. Os formalistas. Esse outro time acha que não. Para eles, a matemática é um jogo que nós inventamos. A gente criou os símbolos, como os sinais de mais, plus, menos e igual a, e as regras, tipo, não dividirás por zero. Exemplo do dia a dia. Pensa nas regras do Fortnite, do Valorant ou do futebol. O jogo só funciona porque todo mundo concorda em seguir aquelas regras, mas elas não existem na natureza. Alguém criou a regra do impedimento. Para esse time, a matemática é igual. Um sistema lógico que a gente inventou e que, por acaso, funciona muito bem para descrever o mundo. O experimento mental, bugante. Imagina que amanhã, puf, a humanidade inteira desaparece. Sumimos de vez. Foi-se o que era doce. Aí, a pergunta será: 2 mais 2 ainda seria igual a 4? Para o Time, descobrimos sim, óbvio. A verdade continua lá, mesmo sem ninguém para ver. Para o Time inventamos talvez não. Sem humanos para definir as regras do jogo da matemática. O que sobra? O que você acha? Comenta aí embaixo qual time você é. Time descobrimos ou Time inventamos? Por que a matemática funciona tão bem? Agora, a parte que deixa até os cientistas para lá de careca. Se a matemática for só um jogo que a gente inventou, Time inventamos, por que diabos ela funciona tão perfeitamente para descrever o universo? Exemplo do dia a dia. Pensa no GPS do seu celular. Como ele sabe exatamente onde você está e qual o melhor caminho para o rolê? Ele usa equações malucas de física, tipo a teoria da relatividade do Einstein, que calculam como o tempo passa diferente para os satélites lá no espaço, que aqui na Terra. Outro exemplo, a física do seu jogo favorito. Quando você joga Call of Duty ou Minecraft, como o jogo sabe que a granada tem que fazer uma curva, parábola, e explodir daquele jeito? É pura matemática rodando no código. Um físico muito brabo, chamado Eugene Wigner, disse que isso era um milagre. Ele achava bizarro como equações que os matemáticos criaram do nada, só na zoeira ou na brisa, de repente se mostravam perfeitas para explicar coisas reais, como o jeito que se mexe o elétron, a menor partezinha de tudo, e pense numa partezinha para lá de miúda. Aí fica a pulga atrás da orelha. Isso é um sinal de que o universo é, no fundo, feito de matemática? Ou a gente só deu muita sorte de inventar uma ferramenta que encaixou perfeitamente? E agora se toca no tal infinito, zero e outras brisas. A matemática também força a gente a pensar em coisas que quebram a nossa cabeça. O zero parece bobo, mas inventar, ou descobrir, um símbolo pro nada, foi genial. Tenta fazer conta de dividir sem o zero. Pensa no seu saldo bancário sem zero. R$ 1.000 vira R$ 1. O conceito de zero é essencial. Agora se liga no infinito.
não é só um número muito grande. E ponha grande nisso. É o conceito de algo que nunca acaba. Exemplo do dia a dia. Sabe o scroll infinito do TikTok ou do Instagram? Você pode ficar ali para sempre e sempre vai ter mais conteúdo. A matemática lida com isso. Quer ver 2 exemplos para ninguém por defeito? Manja o tal hotel infinito. Tem um paradoxo que buga a mente. Imagina um hotel com infinitos quartos, e ele está lotado com infinitos hóspedes. Pense numa loucura desse tamanho, e agora vem a brisa que explode o cérebro. Se chegar um novo hóspede, dá para arrumar um quarto para ele? A resposta é sim. É só pedir para todo mundo do quarto N se mudar para o quarto N mais 1, que o quarto 1 fica livre. Bizarro, né? Pra lá de bizarro. E o babado das dimensões? A gente vive em 3D, altura, largura, profundidade. A matemática trabalha fácil com 4, 5 ou 11 dimensões. Exemplo do dia a dia. Tenta explicar o nosso mundo 3D para um personagem de um jogo 2D antigo, tipo o Pac-Man. Para ele, cima não existe, só esquerda, direita e frente e trás. É assim que a gente fica tentando imaginar uma 4ª dimensão. Isso tudo mostra que a matemática nos leva até o limite do que a gente consegue entender. Um cara chamado Gödel provou que existem verdades matemáticas que a gente sabe que são verdade, mas que a gente nunca vai conseguir provar. É pra bugar mesmo. Mas, o papo da beleza e da lógica da matemática é pra lá de legal. Ok, isso pode parecer papo de nerd e é um pouco, mas matemática pode ser bonita. Não as fórmulas no quadro, mas nas ideias. Exemplo do dia a dia. Sabe quando você encontra um hack ou um atalho genial para passar de fase num jogo? Ou quando você vê um código de programação que é super simples, limpo, mas que faz uma coisa incrível? Os matemáticos sentem a mesma coisa com uma prova elegante. É uma solução genial, simples e que resolve um problema gigante, de um jeito que ninguém tinha pensado. E tem mais. A matemática nos ensina a ser lógicos e consistentes. Exemplo do dia a dia. Sabe quando você está discutindo com seus pais ou amigos e você pega eles numa contradição? Ué, mas ontem você disse que eu podia. Você está usando lógica. A matemática é o nível hardcore disso. Ela nos ensina que um sistema, seja de ética, de leis ou de regras de um jogo, precisa fazer sentido e não pode se contradizer. Se toca. Matemática é o código-fonte da realidade. Resumindo a parada. A matemática não é só uma matéria chata para passar de ano. Ela é tipo o óculos que a gente usa para entender as regras do jogo do universo. Seja ela inventada ou descoberta, ela funciona. Ela está no seu celular, nos seus jogos, na música que você ouve e nas estrelas. Ela sempre estará presente como DNA da realidade. Se você começar a olhar para a matemática desse jeito, talvez perguntas malucas como o que é real ou o que é verdade fiquem um pouco menos assustadoras. Olhe além das equações. Elas são portais para entender tudo. E aí, qual sua brisa? Agora é com você. Qual conceito de matemática mais bugou a sua cabeça? O infinito? O hotel infinito? O fato do GPS funcionar por causa do Einstein? Ou a ideia de que 2 + 2 talvez não seja 4 se a gente sumir? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia. E se você curtiu essa viagem maluca, imagina que cada like é uma equação resolvida. Que ativar o sininho te leva para o infinito das notificações. E que se inscrever no canal multiplica seus neurônios. Faz isso agora e bora bugar a mente juntos. Valeu!